Demorou, mas finalmente o Citroën C3 chegou com a nova geração no mercado brasileiro. E ele chegou para revolucionar o segmento de carros hatch. Vamos conhecê-lo neste vídeo. Revolucionar? Mas revolucionar como? Fazendo um carro hatch com atitude SUV. Mas o que é isso? É um carro hatch que tem uma pegada de utilitário esportivo. Vamos ver nos detalhes o que isso significa. Quando a gente fala de SUV, nós estamos falando de um carro mais elevado. Então, vamos comparar este carro, o Citroën C3 hatch, com, por exemplo, os carros líderes da categoria, que são o Chevrolet Onix, o Hyundai HB20 e o Volkswagen Gol. O que você vai reparar nessa comparação? Primeira coisa, ele é mais alto. Se você olhar um carro da concorrência dele, a altura dele vai ficar mais ou menos aqui. Então ele é bem mais alto aqui no teto, tá? E por quê? Porque ele tem um ponto H, que é onde você senta, onde o motorista senta, bem elevado também. Então, à medida que as montadoras fazem do chão até onde fica a cintura do motorista. Então, para quem gosta de dirigir na posição elevada, essa é a proposta Citroën com o novo C3. Outra coisa, aqui essa distância entre o fundo do carro e o chão é de 221 milímetros. É muita coisa. O carro está realmente bastante alto. E embaixo dos dois eixos, essa distância, essa altura do solo, o vão livre, é de 180 milímetros. Tem mais duas coisas. Ângulo de entrada. Aqui é de 23 graus, tá? Não é assim o melhor de todos, mas quanto maior esse ângulo, mais você evita de bater o fundo do carro quando passa dentro de uma saliência. E no Brasil você sabe que não só nas estradas, em todo lugar tem muitas saliências, buracos. Outra coisa, aqui você vê o ângulo de saída, que é de 39 graus. Também é feito para que você passe numa subida ou mesmo dando uma ré em lugar que tem um buraco, por exemplo, e não bata. Por quê? Porque o balanço do carro, que essa distância entre o centro da roda e o fim do carro, no caso o balanço traseiro, ele é curto. Então isso significa que o carro acaba rápido, né? Perto aqui, e tem mais manobrabilidade quando passa por saliências que tem no caminho, no estacionamento, para sair de uma garagem, etc. Tem mais três detalhes que fazem a característica de um carro SUV. Por exemplo, essa parte aqui que tem o rack de teto, né? Na verdade isso aqui é um enfeite, mas parece que dá aquele charme assim de SUV. Outra coisa é a linha de cintura mais alta, né? Se você pegar um hatch convencional, essa linha de cintura vai ser bem mais baixa. E a terceira coisa, que é uma das principais características, é o capô elevado. O capô é mais reto. E a Citroën diz que tem ainda o para-brisa mais vertical. Ou seja, a ideia foi mesmo dar a este hatch uma cara de SUV. Mas isso é tudo? Não, não é tudo. Você percebe como o design deste carro, ele me parece assim mais robusto? Tudo isso faz parte do estilo do design, da proposta de design. Agora, interessante é o seguinte, o logotipo da Citroën são esses dois símbolos aqui, como se fossem dois bumeranguezinhos, um em cima do outro. Mas o que eles fizeram nesse carro? Eles alongaram aqui, ó, esses dois frisos cromados, e os frisos, eles continuam aqui nessa assinatura. Então ficou uma coisa bem bacana, bem marcante mesmo, você percebe o carro de longe. Outra coisa que a marca usou para dar esse detalhe de design que dá uma certa robustez no carro. Alguns itens marcantes, como por exemplo, esse aqui, onde ficam os faróis de neblina. Tem mais esse detalhe aqui, é apenas um enfeite, mas são enfeites que contam. Aqui também na capa do retrovisor em branco, né? Então ele está destacado. Todos esses destaques vão construindo uma imagem de SUV no carro. E finalmente, o que é mais legal, o teto biton, né? Que ele pode ser na cor branca ou na cor preta, dependendo da cor da carroceria. Aqui na parte traseira, as lanternas também têm essa assinatura de LED. Não é Full LED, porque a proposta deste carro não é de ser um luxo, é um carro acessível. Aqui sim você tem os logotipos sem os prolongamentos, e o porta-malas, ele é surpreendente. Vamos ver aqui. São 315 litros de capacidade, ou seja, é o maior porta-malas do segmento B. Do segmento B hatch, porque o maior porta-malas tem 300 litros, né? E esse aqui tem 315. E é medição VDA, ou seja, com bloquinhos e tal, então não é utilização de água, de volume, porque se fosse fazer isso, aumentaria para 367 litros. Então é um bom porta-malas. Ok? Para completar esta parte de fora do carro, mostrar as rodas
suspensão de aro 15 em todas as versões, dependendo da versão, como esta aqui, ela tem roda de liga leve. E o pneu é medido aqui, é 195/65, ou seja, ele tem bastante borracha aqui no perfil para que ele tenha um comportamento mais confortável também. E aqui eu vou mostrar outra coisa, ó. Os freios traseiros, eles são a tambor, porque pelo peso do carro não há necessidade de fazer um freio a disco neste carro. Ele pesa 200 quilos a menos, mais ou menos, do que o Peugeot 208, então ele pesa cerca de 1000 quilos, é um carro leve. As rodas têm 4 furos e aqui, escondido aqui, está o grande segredo do Citroën C3. Olha só, eu falei que o grande segredo está na suspensão. Por quê? O Citroën, normalmente, na França, ele tem a suspensão traseira um pouco solta. Só que o público brasileiro não gosta disso. O que a Stellantis fez? A engenharia da Citroën, agora com Stellantis, que tem várias marcas, tem Fiat, tem Peugeot, tem Ram e tem Jeep, fez. Eles conseguiram modificar essa suspensão de forma que ela ficasse diferente de outras marcas, ou seja, é um tipo de suspensão que vai ter uma essência de Citroën, mas não é totalmente parecida com o Citroën que você dirige na França. Por quê? Porque o público brasileiro, ele gosta da suspensão traseira mais firme e eles conseguiram fazer isso. Mais do que isso, e nós vamos ver depois rodando, porque eu já dei uma volta com o carro, mas depois nós vamos ver também o test drive rápido que eu fiz, ele tem um comportamento de conforto impressionante. Realmente ele passa pelas irregularidades do asfalto, do piso, filtra mesmo, ele absorve tudo. E para quem quer rodar numa cidade que não tem o piso muito bom, ou mesmo numa estrada ruim, esse carro vai mostrar um bom rendimento de suspensão. E o motor, hein, gente? Aqui também tem uma coisa interessante. Vamos abrir aqui. Meio difícil de achar esse lugarzinho para abrir. Olha só, esta versão, ela tá com motor 1.6 aspirado flex, tá? Essa versão topo de linha, ela tem duas configurações para esse motor, com câmbio manual de 5 marchas e com câmbio automático de 6 marchas. Este motor, ele tem 113 cavalos de potência com gasolina e 120 cavalos de potência com etanol. Aproveitar para mostrar como se fecha o capô de um carro, ó. Não tem nada que subir em cima do capô, é simplesmente, ó, é a força da gravidade que tem que trabalhar, tá? Seguinte, ele tem também uma versão com motor 1.0. E esse motor 1.0, ele veio da Fiat. É o motor 1.0 Firefly da Fiat. O que significa isso? Significa que a união da Fiat, da Peugeot, da Ram, todas essas marcas, da Jeep e da Citroën dentro da Stellantis, permite esse tipo de coisa. Porque este carro, ele é feito numa plataforma que é da antiga PSA, a CMP. Porém, na versão com motor 1.0, o motor é oriundo da Fiat. Ele tem 71 cavalos de potência com gasolina e 75 com etanol. O câmbio, nesse caso, nas versões 1.0, é sempre manual de 5 marchas. Bom, então este é o novo Citroën C3. Um hatch, sim, um hatch do segmento B, com atitude SUV, sim, por tudo que nós falamos. E ele chega em 6 versões, vai. 2 são com motor 1.0, ok? São as versões Live, né, ou Live, como a Citroën gosta de falar. Live e Live Pack, tá? Com motor 1.0, câmbio manual de 5 marchas. Outra é o motor 1.6 com câmbio manual de 5 marchas, que é a versão Fuel, ou a versão Fuel Pack com câmbio automático de 6 marchas. E tem também, que esta versão aqui, a First Edition, ó, versão First Edition, que são poucas unidades, são 2.000 unidades apenas, para quem quiser ter este carro de lançamento. E ele está disponível tanto com câmbio manual de 5 marchas no motor 1.0, quanto com o câmbio automático de 6 marchas no motor 1.6. E aqui dentro, hein, gente? Vamos ver
aqui dentro do Citroën C3. Olha só, os bancos estão ajustados para minha altura lá na frente. Eu tenho 1,81 m. Tem um bom espaço aqui para as pernas, né? Para quem tem 1,81 m. A cabeça, ela não bate no teto, porque a cabine ela é bem alta. Lembra que no começo do vídeo eu falei que esse carro é mais alto do que o Onix e que o HB20? Então a cabine é bem alta. Agora, é um interior simples, é bacana, tem um tecido bom aqui no banco, né? Tem uns encostos de cabeça. Vamos ver aqui no meio. É um banco bem confortável, tá? Não é para andar 3 pessoas grandes aqui atrás. Mas também é o seguinte, a ideia deste carro é que seja o primeiro carro do jovem, o primeiro carro que o jovem conseguiu comprar, tal, passou na faculdade, na universidade, ou conseguiu um emprego e quer ter um carro bacana. Então esse é a ideia da Citroën para este C3 e provavelmente vai ser a versão 1.0. Ou para famílias jovens, né? Um casal que acabou de ter primeiro, segundo filhos, que são ainda pequenos, então precisa de um bom porta-malas, precisa de um bom espaço aqui atrás, mas não precisa nada exagerado. Agora, tem alguns detalhes que não são legais. Por exemplo, não tem nenhuma alça de segurança, nem na frente nem atrás, que é aquele negocinho ali que a gente segura, né? E isso faz falta principalmente para as pessoas quando estão pessoas mais idosas que vão entrar ou sair do carro. Aqui atrás não tem sofisticação nenhuma, né? Não tem luxo, mas olha que interessante. Tem aqui 2 entradas USB, que é o que os jovens gostam, né? Não tem também os airbags laterais, nem os airbags de cortina. E isso é um ponto que a gente já comentou. E aqui na frente, hein? Olha, primeira coisa que a gente vê, realmente a posição de dirigir é muito alta. É muito alta, a gente vai fazer aí o test drive, que é curto, mas é uma posição de dirigir interessante para quem gosta desse tipo de carro. O que a gente percebe aqui? O volante de direção, ele não tem ajuste de profundidade, ó, mas tem ajuste de altura, mas é muito fácil de achar uma boa posição de dirigir, porque isso é um dos pilares deste carro. Ele também pode ter a regulagem aqui. O painel, ele é muito pobre demais. Então ele tem aqui a indicação da marcha que está sendo utilizada, tem a velocidade e tem ou a quilometragem, né, aqui o trip, se eu posso apertar aqui um botãozinho, quilômetros por litro, ou o alcance, DTE, distância total estimada. Então aqui nesse caso tem mais 117 km para percorrer. E ainda tem aqui o desenho do combustível, né, quanto que está o tanque e a temperatura. Tem 2 espaços vazios aqui, mas gente, não dá. Um carro tem que ter o conta-giros. Por quê? Com o conta-giros você determina se o carro está no regime elevado do motor e consumindo mais combustível, ou se você está fazendo uma condução mais econômica. Então desculpa, mas essa ausência aqui não é perdoável neste carro. Em compensação, ele tem aqui uma tela multimídia bem bacana, tem 10 polegadas, tem a conexão Android Auto, Apple CarPlay, enfim, tem aqui a multimídia, os rádios também, do jeito que o público gosta. Alguns porta-trecos, tem 13 litros de capacidade de porta-trecos. E um detalhe que eu achei interessante aqui na frente também, vocês lembram lá na frente do Chevron com prolongamento do cromado que terminava na assinatura de LED? Então, se você perceber, aqui nessa barra que eles fizeram, isso aqui também tem aquele prolongamento. Então são pequenos detalhes de design que mostram que é um carro realmente bem pensado, é um carro caprichado, não é um carro que catou uma peça aqui, catou outra peça ali, como a gente já viu muita coisa por aí. Ele foi pensado mesmo para ser assim. A versão Live 1.0 já chega com os seguintes equipamentos: airbags duplos, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, monitoramento da pressão dos pneus, ar-condicionado, direção elétrica, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, indicador de troca de marcha e rodas de 15 polegadas, porém com calotas. Para quem quiser 1.0 PEC, vai acrescentar o seguinte: o Citroën Connect de 10 polegadas, né, a multimídia com Android Auto e Apple CarPlay já sem o fio, o conector USB dianteiro, volante com comandos do sistema de som e Bluetooth, chave com telecomando, banco dianteiro com ajuste de altura e o limpador e desembaçador do
elétrico traseiro. O Citroën C3 Fio 1.0 tem os seguintes equipamentos: todos os equipamentos da Livpack, mais os vidros elétricos traseiros, alarme perimétrico, conectores USB traseiros, são 2, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve de 15 polegadas, o painel interno com a faixa azul metálica, barras longitudinais no teto, volante com ajuste de altura, o chevron, que é o logotipo deles, cromado, e as maçanetas na cor da carroceria. Nas versões 1.6, os equipamentos são os seguintes: muda o que? Na versão Fio, muda apenas que o motor é 1.6 de 120 cavalos. Na versão Fieldpack 1.6, muda o seguinte: todos os equipamentos da Fio 1.6, mais o câmbio automático de 6 marchas com opção de trocas sequenciais na alavanca, modo eco, né, para dirigir, rodas de liga leve de 15 polegadas diamantadas, câmera de ré e o volante revestido em couro. Finalmente, na versão First Edition 1.6, o carro tem todos os equipamentos do Fieldpack, mais a pintura Biton, as barras de teto na cor Alu Shadow, airbumps laterais, moldura embelezadora do farol de neblina, tapetes exclusivos e os badges First Edition nas laterais e na tampa do porta-malas. Fazendo um test drive com o novo Citroën C3, uma coisa interessante que a Citroën prometeu e de fato está cumprindo neste carro ele realmente tem uma posição muito elevada para dirigir. Para quem gosta do carro altinho, tá perfeito. Para vocês terem uma ideia, ele tem 670 milímetros no ponto H, que é um valor muito alto se você comparar, por exemplo, com os líderes desta categoria B hatch, que é o Chevrolet Onix, né, e o Hyundai HB20 e até o nosso quase falecido Volkswagen Gol. Ele tem essa posição elevada, por isso que a Citroën diz que ele é um BSUV, um hatch, aliás, por isso que a Citroën diz que ele é um hatch com atitude SUV. Tem outras coisas também, tá? Porque a Citroën está prometendo um carro com atitude SUV, além de outros aspectos, né, que a gente já viu, já falou. A questão aqui é como é que um motorista se sente, né? Eu confesso que estou até surpreso, porque eu esperava, fiquei pensando que seria esse hatch com atitude SUV. Um hatch elevado, como a gente já viu alguns carros aventureiros, né? O Onix Active, o Argo Trekking, mas não. De fato, ele tem muita coisa de um SUV. Ele até poderia eventualmente ser classificado como um SUV, mas não é o caso. Ele realmente é um carro hatch, né? É mais curtinho e tal. E a Citroën, ela realmente está conseguindo entregar um carro diferente do que tem no mercado. Por isso a aspiração dela é grande. Uma coisa interessante nesse carro é um carro realmente minimalista em termos de painel aqui. Ele não tem conta-giros, é bem estranho. Mas eu tô, evidentemente, aqui com o carro o automático, né? E eu também posso fazer a troca de marcha no manual, colocando aqui o câmbio pro lado esquerdo. Ele aumenta a marcha para trás, o que é uma coisa que eu gosto, reduz para frente. Mas realmente não ter o contagiro aqui é uma coisa meio estranha. Vou fazer também uma provinha rápida de frenagem, tá? Segura aí, companheiro. Vai. Frenagem de emergência. Não vai ser muito, eu tô aqui, ó, a 80 por hora. Boa frenagem, não tem desvio de trajetória. É um carro bem acertado. A Citroën vai fazer sucesso com este carro? Vai vender muito o C3, porque ele vai entregar tudo isso que eu falei com preço compatível com Mobi, Kwid, das versões mais superiores. Então, vai ser um carro que entrega mais por menos. Claro que tem algumas coisas que esse carro não traz também. Por exemplo, ele não traz
4 airbags, como o Kwid, ele traz só 2. Mas a Citroën disse que se o mercado pedir, ela está pronta para fazer. Outra coisa que eu senti falta é que este carro não tem conta-giros. Então você não consegue dirigir, por exemplo, ali controlando o giro, a rotação do motor. Mas isso nem todo mundo sabe usar também. Então o que a Citroën está apostando mesmo é em todas essas outras coisas que traz junto com esse carro. E também tem o seguinte, é a primeira vez que esta marca, que é centenária e cheia de inovações ao longo da sua história, é trabalhada corretamente no Brasil. Você sabia que a Citroën foi a marca que lançou lá na Europa o primeiro carro com tração dianteira? Hoje praticamente todos os carros têm tração dianteira. Foi o mesmo carro que teve carroceria monobloco. Então são inovações que vêm ao longo do tempo e agora a Citroën traz este conceito para o Brasil, tentando começar a impor um novo tipo de produto no segmento B-hatch com esse que eles chamam de Atitude SUV. Será que vai funcionar? Parece que sim, porque eles acreditam que vão ter 4% de mercado em pouco tempo. Veja mais vídeos como este no Guia do Carro, Portal Terra e siga a gente nas nossas redes sociais também. Quinta Sérgio, Twitter e Instagram e Quinta Sérgio 22 no TikTok.